Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, em seu capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 18. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1 ao versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Sé, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel.
neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém? Até aqui, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te rendemos graça pela leitura, Senhor, deste glorioso texto da tua gloriosa palavra. Nesta mesma hora, Senhor, te pedimos pela vida do teu filho, pastor José Maria, que há de ministrar a tua palavra aos nossos ouvidos nesta noite, que o teu Espírito Santo se utilize do mesmo para transmitir a tua mensagem, e que o mesmo Espírito, Senhor, que em nós habita, trabalhe em nossos corações, aplicando a tua palavra e nos edificando na fé e na tua presença. Assim nós te oramos, Senhor, e te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Ricardo, podeis tomar assento. Eu queria que vocês mantivessem o texto sagrado aberto, em nome de Jesus. Meus queridos, tem como baixar só um volume por favor? Essa leitura aqui é uma leitura muito conhecida para quem lê Bíblia. A gente já pregou N vezes em cima desse texto, mas é um texto que ele é riquíssimo por si só. E quanto mais você lê, você aprende mais, com mais intensidade, com mais densidade. Texto esse que, de fato, ele aborda um conflito bélico de guerra entre os moabitas, os amonitas, se juntam para fazerem guerra, conflito, para com o rei de Judá, Josafá, ou em outras traduções, Jeosafá. Na minha é Josafá. Mas, diante de tudo isso, o que eu queria trazer como prisma nessa noite é as evidências que o texto fala no verso 2, 12, 15 e 24. Grande multidão. E interessante quando se fala grande multidão. Multidão já dá a ideia de coisa grande, né? E aí tem uma redundância, aquilo que da gramática a gente chama de pleonasmo. É uma coisa, uma repetição. E aí o que é que de fato isso pode nos trazer à mente? É que era uma multidão, e uma multidão de fato grande. Mas eu não quero aqui trazer e fazer o apanhado dessa multidão, meramente de multidão de pessoas, mas trazer para as nossas vidas quantas às vezes existem muitas multidões nos cercando. Multidões de desafios, multidões de medos, multidões de inquietações, multidões das mais diversas multidões que assolam o nosso coração. Nessa ocasião, essa multidão era de gente, mas aquela multidão representava um grande desafio na vida de Josafá e toda a comunidade de Judá. E eu não sei que multidão é essa que assola e que tira a tua e a minha paz. Mas a gente vai ver como nos comportar diante das multidões que vêm sobre as nossas vidas. Amém? E aí a primeira evidência que eu quero trazer à tona é que diante de um grande desafio, né? Como a gente deve se portar? Acompanhe comigo o verso de número 12, né? O verso 2 do texto que o irmão Jobson leu, do capítulo 20, acompanhe comigo, diz: então vieram alguns avisar a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra a Judá. Diga, está vindo. A multidão veio ao encontro de Judá.
E aí que a gente vai ver lá na frente o grande desafio que a gente deve se portar, como se portar diante da vinda. A gente não vai em busca do problema, é o problema que vai em busca da gente. E quando o problema vai em busca da gente, o que é que a gente faz de fato, na sua grande maioria, na quase totalidade? Nós tentamos fugir do problema, não é verdade? Quando essa multidão vem, o que é que a gente faz? A gente foge da multidão. Eu não sei se vocês já observaram como é uma crise de pânico. É de fugir. De ansiedade. Você está na crise, você está numa sensação ruim, você tenta fugir, porque você vê um sinal de alerta, de perigo. E eu lhe pergunto, que multidão é essa que vem ao teu encontro? E qual a sensação minha e sua? Diga, é fugir. Mas a gente vai ver lá na frente que a Bíblia manda nós enfrentarmos as multidões. E aí está o grande desafio nosso, é não retroceder, mas enfrentar. O desafio do grande homem e da mulher de Deus está aí. Não é que a multidão não vem, a multidão vem. Diz o texto bem claro, é categórico em dizer, olha, que de fato eles saíram ao encontro de Judá. O grande desafio veio ao encontro de Judá. E o grande desafio veio ao encontro de Carol, de Zé Maria, de Jobson, de Madalena, de Nena. E aí eu quero que nós venhamos matutar, raciocinar, refletir que multidão é essa que tira a mim e a tua paz. E diz o texto, reiterando, então uma grande multidão está vindo contra, diga, está vindo. E quem está vindo, diga, é uma grande multidão. Talvez alguns não estão nem vindo, já chegou. Talvez alguém simplesmente disse, não, pastor, não está vindo não, ela já está bem pertinho. Não é verdade? Está vindo uma grande multidão contra Judá. Aí acompanhe comigo o verso de número 12, vamos lá? Pulando para o verso 12. Nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão. Diga, essa grande multidão. Diante da grande multidão, o que é que Josafá está dizendo? Não há o quê? Força. Para o quê? Para resistir. Quem é que tem força para resistir à grande multidão que vem ao encontro? Eles, não há força, não temos força para resistir essa grande multidão. É um desafio muito grande, um grande ao teu encontro, um desafio terrível, e você não tem mais o que? Força. Será que a gente tem a coragem de dizer hoje que nós não há força em nós? Eu fui visitar uma pessoa, determinada pessoa aqui, e a pessoa não me recebeu porque ela estava prostrada. Estava prostrada. E não quis receber, talvez, para não reconhecer o estado deplorável que se encontrava. Tem gente que está em estado terrível, sem força, mas tenta evidenciar que está no alto, que está no palco. Não é verdade? Nós, em dado momento, fazemos isso. Mas a gente, para se ressurgir das cinzas, para a gente realmente sobrepor essas multidões que vêm sobre a gente tem que dizer, eu sou fraco. Amém? Eu não consigo resistir. De fato é uma multidão, e não só uma multidão, mas uma grande multidão. E é por isso que Josafá disse, de fato é uma grande multidão, e de fato não há o quê? Em nós não há o quê? Como? O quê? Resistir. Diga, eu não tenho como resistir. Senhor, tu sabes, Senhor, que a multidão é grande. A multidão é grande. Amém? Se ficarmos só aqui era terrível, né? Porque em nós não há força, não há como resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Aí prossegue, ó, diga assim, diga, a multidão é grande, não tenho como resistir,
Não é isso? Não há força. Aí prossegue. Não sabemos o que fazer. Olha, 3 panorama totalmente negativo. Não ter força, não ter como resistir, não saber o que fazer. Não dá para entrar em parafuso. Não dá para dizer que realmente diz, eu vou entregar os pontos, eu vou pendurar as chuteiras, eu vou me entregar porque não tenho o que fazer mais. Mas aí, o que me chama a atenção é quando ele diz, mas, entretanto, ou porém, né? Mas nossos olhos estão postos em ti. Essa frase derruba as 3 negativas. De fato não há força. De fato não temos como resistir. De fato não sabemos o que fazer. Porém, eu não estou olhando para a multidão. Eu tenho que olhar para o quê? Os meus olhos estão postos em ti. E aí eu queria fazer um parênteses. Para onde você está olhando? Para o trauma, para a depressão, para a pobreza, para a fraqueza, para toda sorte de coisas, das mais negativas e possíveis. Você está olhando para quem? Porque se você olhar para a multidão e para tudo que te cerca negativamente, você vai sucumbir. Mas diz o texto que ele só, nós estamos, porém, olhando para ti. A Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para Cristo. Eu não posso fazer como de fato Pedro olhou diante das ondas, sucumbindo a sua vida, e à medida que ele olhava para a onda, ele sucumbia. Enquanto olhava para Cristo, ele superava. E aí um grande segredo para você sair daqui, reiterando essa verdade: não olhe para a multidão, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a fraqueza do outro. Olhe para quem? Para Cristo, autor e consumador da tua fé. Amém? Vamos repetir novamente. Diga por quê, como confissão, vamos lá. Porque eu não vou tirar o pronome nós, eu vou botar o pronome pessoal, bem presente. Eu digo, porque em mim, vamos lá, em mim não há força para resistir essa grande multidão que vem contra mim. Vamos juntos? Não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Essa é a ação que a gente deve realmente tomar diante dos desafios. Amém, meus queridos? Prosseguindo o verso, voltando aqui, retrocedendo um pouco aqui o verso 3, vamos lá voltar ao texto. Diante dos grandes desafios, o que de fato fazer? Diante dos grandes desafios, nós ficamos tenebrosos. Veja comigo o verso, acompanhe comigo o verso 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Qual a primeira reação de Josafá diante da multidão? Teve medo. Isso é uma coisa típica nossa. Diante das multidões a gente tem o quê? Medo. E diante do medo, o que é que a gente faz? Na sua quase totalidade, nós fugimos. O medo, a partir da psicologia, é um mecanismo de defesa. Nós temos medo porque é um mecanismo de sobrevivência. E quando nós temos medo, nós fazemos o quê? Fugimos. Só que diante da palavra aqui, diante do medo, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que enfrentar as multidões. Amém? A gente tem que enfrentar. Ele teve grande medo, mas ele não ficou só no medo. Mas ele o quê? Fez o quê? Decidiu buscar ao Senhor. Não fique só preso pelo medo, mas decida buscar. Amém? Você não tem o que fazer, o que tem que fazer é buscar. Você é fraco, mas tem que entender que tem um Deus forte. Essa está o grande desafio, o grande dilema aqui. Não é você confiar em você mesmo, não é você ter fé na própria fé, mas você entender que você é fraco, você é pobre, miserável, mas tem um Deus soberano que é capaz de fazer você triunfar
em meio a essa grande e terrível multidão que te assola. Amém, meus queridos? Veja comigo também o verso 12, como de fato nós já lemos, não sabemos a parte B, não sabemos o que fazer. Não temos o que fazer. Estamos parados, estamos paralisados pelo medo. Mas vamos adiante para ver o que é que o Senhor tem a tratar conosco e que simbolismo tem essa multidão para a minha e para a tua vida. Deus age diante do impossível. Veja comigo o verso número 15, amados. Vamos lá. Verso 15. Vamos ver o que é que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Jeaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem assustados por causa dessa grande multidão. Observe bem, eles têm atenção. Não tem o quê? Medo. Não ficar o quê? Assustado. Duas coisas que a gente, dentro da multidão, a gente fica com medo e o quê? Assustado. Já observou como é que uma pessoa vai ficar assustada? Percebeu, Jobson? Como diz o Matuto, a bola dos olhos fica desse tamanho. Um gato assustado, já observou como é que ele fica? Arrepiado. Você sabe por que ele fica arrepiado? Porque ele quer mostrar a ideia de grandeza. Ele pode ser magro, mas ele se parece o quê? Grande. Um sapo, quando você chega perto dele, ele incha, porque ele tenta mostrar o que não é. E tem crente que é da mesma forma, sabe? Diante do medo, estou forte, mas doido para correr. Porque nós somos o quê? Fraco. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode usar de máscara. Amém? De que se camuflar como muitos camaleões da vida, mas dizer, de fato, Senhor, eu estou com medo mesmo, Senhor. Eu estou assustado mesmo, Senhor. A multidão é grande, eu não tenho o que fazer. Porém, tem uma coisa: os meus olhos estão postos em Ti. A gente muitas vezes quer morrer, mas morrer com o nariz empinado, no orgulho. Não. Quer ter vitória? Sim ou não? Estou perguntando a vocês. Não vá se camuflar, não. Não vá querer mostrar que é grande, não. Você é pobre mesmo, você é miserável. Nós somos pó, nós somos cinza. Grande só existe um. Amém, meus queridos? É essa a verdade que Deus diz. Assim diz o Senhor: não tenhais o que? Medo, nem se assustem. Não fique assustado por quê? Por causa da grande multidão. Você está observando que a evidência no texto gira em torno da grande multidão? E a evidência minha e sua gira em torno dessa grande multidão. Multidão que eu nem sei, como eu disse. Multidão que nem conheço os conflitos existenciais, financeiros, familiares, dos mais diversos níveis. Mas não tem uma pessoa neste recinto que não tenha uma multidão na sua frente. E não tem uma pessoa que não seja medrosa. Não tem uma pessoa que não está assustada. Não tem uma pessoa que não tem os seus dilemas. Mas uma coisa, o diferencial está assim: os meus olhos estão postos em Ti. Eu sou pobre. Uns reconhecem que é pobre, incapaz. Outros tentam fazer a camuflagem. Vocês entendem isso? Uns dizem, eu sou de fato pequeno. Outros não. Eu estou sendo grande. Olha aqui as patas. Olha aqui os dentes. Olha aqui, rungindo igual um leão. Mas por trás daquela sensação de grandeza, há, como de qualquer outros lados, o que há? Fraqueza. Uns reconhecendo, outros não reconhecendo. Mas na grande maioria, diante do medo, nós ficamos assustados, nós fugimos. Mas vamos ver o que é que o Senhor nos diz diante de tudo isso. Amém, amados? Vamos lá. O verso 17, acompanhe comigo, olhe. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Nesse encontro, diga comigo, nesse encontro. Vamos lá, diga nesse encontro. Diga nesse encontro. Diga, Deus disse que eu deveria ir ao encontro. Não deveria
recuar, não deveria fugir, mas ir ao encontro. Diga: problema não se foge, se enfrenta. Os grandes vencedores são aqueles que enfrentam. Você pode dar qualquer medicamento a qualquer pessoa que está em pânico, qualquer coisa, se ele não enfrentar, ele está terrível. Porque ele tem que enfrentar. Está com luto, enfrentar. Está com o inimigo, não fuja, enfrente. Não que você é, mas o Deus o qual está em você é infinitamente maior. Diz aqui, olha, vão que nesse encontro vocês não terão que lutar. Tomem posição, fiquem parados, vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Olha a grandeza aqui, olha. A Judá e a Jerusalém. Não tenham o quê? Não tenham o quê? Medo. E não se assustem. Interessante, né? Porque é multidão, medo, multidão, assustado. É só uma repetição. Por quê? Porque essa necessidade. Essa é o dilema crucial. Essa multidão e esses embaraços do medo e do ficar assustado. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã sairão ao encontro deles. Diga: sairei o quê? Ao encontro. Não é fugirei deles não, mas sairei ao encontro. Diga: minha atitude, diga assim, vamos conversar? Diga: minha atitude não é de fugir, mas de ao encontro. De quê? Da multidão. Quem é essa multidão? A de Ana Lívia é diferente da de Léo, da de Abraão, da de Filipe. Todos vocês têm multidão. Agora essa multidão tem que ser o quê? Enfrentada. É muito mais prático jogar debaixo do tapete. Eu lembro muito bem de um determinado pastor, que era uma benção, mas brigava com a igreja e tudo mais. Graças a Deus que não está acontecendo isso aqui. Aí eu sou meio diferente, né? Eu dou logo uma aos bois, está acontecendo, vamos resolver. Vamos fazer uma cariação, um olho no olho, porque a gente tem que resolver. O problema tem que resolver. E de fato, os grandes dilemas da gente não é resolver, é fugir. Mas o texto diz o contrário. O texto diz: não fiqueis assustados nem medrosos. Mas o quê? Ir ao encontro. Não é isso? Amanhã o quê? Saiam ao encontro deles. Por que saiam? Porque vocês têm força? Porque vocês vão sair camuflados? Não. Porque o Senhor está com vocês. Olha o segredo aqui. Deus está conosco. É a diferença. Se eu acredito que Deus está comigo, eu posso ir ao encontro das maiores multidões. Porque quem vai fazer o triunfo e a vitória não sou eu, mas é Ele. Amém, amados? Esse é o grande diferencial na vida do cristão. Amém? Saiam ao encontro, nunca esqueça. Vamos repetir junto para a gente. Diga: devo sair ao encontro das minhas grandes multidões. Não devo fugir. Diga: eu tenho medo. Diga assim, ó, eu, Zé Maria. Aí você vai dizer: Eliel, Pedro. Diga: eu tenho o quê? Medo. Eu estou o quê? Assustado. Mas mesmo assim eu vou sair ao encontro. Por quê? Eu vou sair ao encontro porque o Senhor está comigo. Que Deus realmente nos dê graça para nós sairmos ao encontro das grandes multidões. Amém, meus queridos? Por fim, aquilo que era um grande problema tornou-se nada diante do Senhor. Veja comigo o verso 21 para a gente encerrar. E 24. Amém? Acompanhe comigo o verso 21. Antes do verso 21, o verso 21 deixa ser bem claro, olha. Depois, Josafá designou que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marcharam à frente do exército. E deveriam louvar ao Senhor dizendo, diga, dê graças, diga comigo, dê graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Novamente, vamos lá, dê graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Novamente, vamos lá,
Isso diante da multidão, não é isso? O verso 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada. E os amonitas se gladiaram com os moabitas. Aquela grande multidão, diz o texto, meu amado, se destruíram mutualmente. E você acompanhe comigo o verso 24, por favor. E quando os homens de Judá chegaram ao lugar, que foram ao encontro, não é isso? Chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto. Procuraram ver a multidão. Diga comigo, procuraram ver a multidão. Fizeram assim, ó. E tentaram ver a multidão. O que é que eles viram? Eis que somente avistaram cadáveres. Eles tentaram ver multidão. E estavam vendo multidão. E a notícia está chegando. Se está chegando, o que é que a gente vai dizer? Estou saindo, não é isso? Estão chegando, né? Eu digo, estou saindo. Aí Deus disse, não, vá ao encontro. Quem é que é o encontro da multidão? Me diga. Não é para ir embora, é para ir ao encontro. Porque você é forte? Não. Porque você não tem medo? Digo novamente, não. Porque o Senhor faz a diferença. Aí diz assim, quando eles olharam para a grande multidão, eles já não viram multidão, eles viram cadáveres. Que você, ao olhar lá na frente, você enxergue o que Deus é capaz de fazer. De uma multidão ele tornará o quê? Multidões de cadáveres. E aí por fim eu encerro dizendo, sabe o que é a vocês? Daquela multidão teve centenas e centenas de despojo. Sabe o que é que significa? Que daquela multidão, daquele incômodo, sair o quê? Provisão, milagre. Aquele povo se tornaram próspero. Aquele povo se tornaram mais forte, mais resistente. E eu digo a você, a multidão não é para fazer eu e você sucumbir, mas é para a gente saber que somos fracos. Cadê os fracos? Cadê os fracos? Cadê os assustados? Cadê os medrosos? Mas há uns medrosos que dizem assim, Senhor, eu sou um medroso que eu não fujo. Eu faço o quê? Eu enfrento. Sabe por quê? Porque tu estás na frente. Porque tu vais adiante. E essa grande multidão, diz o texto, eles olharam de longe, lá do alto. E quando viram a multidão, já não era mais multidão. Era um montão de cadáver.